Quando estiver pronto lá, você avisa, viu, Ró? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite aí de espiritualidade e de estudo de O Livro dos Espíritos, né? Esse estudo que ocorre aí em conjunto, promovido pelo Centro Espírita Ernesto Dantas, com a parceria de nossa querida Cavile, Casa Virtual Luz Espírita, e acontece todas as quartas, né? A partir das 7h30. É um estudo sequenciado, né? E nós, daqui a pouco, começaremos a comentar e as questões eu vou falar mais breve. Mas para abrir a nossa noite de estudos, eu gostaria de convidar Paula Borba para uma breve leitura de um poema. Boa noite, Paula. Boa noite, paz a todos. Então, hoje a gente não vai ser brindado, né, com a vibração musical. Trouxemos, então, um poema intitulado Alma Gêmea, que diz assim: Alma gêmea de minha alma, meu amor, toda amplidão, estrela serena e calma, pulsar do meu coração. A mais bela entre as flores, poema de meus amores, sinônimo de perfeição. Juro-te amor eterno, minha alma sempre amada. Sem você, meu doce amor, a vida não vale nada. Minha mulher querida, és tudo na minha vida. Anjo de sedução, alma gêmea de minha alma, beleza rara e sincera, flor da minha primavera, fonte de inspiração. Quero viver contigo num leito só de alegria, de alegrias. És a dona dos meus dias, da alma e do coração. Se eu partir muito cedo, te peço, não tenhas medo. Não te deixarei ao léu, te esperarei entre flores, poema de meus amores, na claridade do céu. Alma gêmea de minha alma, podem passar 1000 anos ou toda a eternidade, mas a única verdade é que serei sempre teu. Te amo. Esse poema, Alma Gêmea, é um poema de amor à Lívia, personagem que faz parte do romance espírita há 2000 anos, de Chico Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel. Propositalmente, nós escolhemos esse tema porque as questões vão abordar alma gêmea no dia de hoje, né? Então, devolvo a palavra para Clemens, para a sequência das atividades. Obrigado, Paula. Muito bonito esse poema. Esse poema foi de Emmanuel, né? Quando Públio. Temos aqui um grande amigo agora. Boa noite, Ney. Boa noite, meu rei. Tudo bem? Como é que tá? Tudo em paz, meu amigo. Ney, quando entra assim, a gente já coloca ele para trabalhar. E aí, quando o trabalho chama, né, Ney? Com certeza. Tá bom, meu amigo. Para darmos início a essa noite, né, de estudos, mais uma vez, deixa ele se arrumar ali. Aí eu gostaria, neste momento, de convidar para uma prece inicial meu amigo lá de Salvador, na Bahia, Ney Penalva. Boa noite, Ney, mais uma vez. Como vai? Boa noite, meus queridos amigos. Muita luz, muita paz. Você sabe que é muita honra, né? Esse estudo nosso, a gente está sempre presente aqui. Então, vamos levar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos até Deus e agradecer por essa bendita oportunidade de estarmos aqui para aprendermos. Pedir que Deus envolva todos nós com seu amor, com sua paz, com sua luz, e ao nosso querido Maxilane Lacerda, que a espiritualidade o envolva e o ampare, o intua para que a sua preleção para nós nessa noite internalize, Pai, todo o conhecimento que ele possa passar.
e possamos assimilar, nossos espíritos possam solver e se alimentar dos ensinamentos trazidos por ele. Então, Pai amado, abençoe nossos companheiros que não puderam estar presentes hoje por algum motivo, e a todos nós que estamos aqui, nos colocamos à sua disposição para mais esse estudo do Livro dos Espíritos, da pergunta 297, 298, que o Senhor possa nos abençoar, cada um aqui e os nossos familiares, que assim seja, e pedimos permissão para dar início aos nossos estudos. Gratidão. Assim seja. Gratidão, Ney. Muito obrigado. Como Ney muito bem falou, nosso estudo hoje, né, como o estudo ele é sequenciado, e estamos nas questões de número 297, 297 e 298, né, que está lá no capítulo 5, no livro 2º, capítulo 6 do livro 2º, né, de O Livro Segundo o Espiritismo. De O Livro dos Espíritos, desculpe. Mas bem, para comentar essas duas questões, eu gostaria, com muito prazer, né, e sempre que ele vem eu agradeço demais, que eu gosto muito da fala, principalmente quando é uma palestra, alguma coisa, eu assisto, né, pela internet aí afora. Ele que já veio aqui à Vitória da Conquista algumas vezes, nos presentear com sua presença. Eu tenho o prazer de convidar e dar boa noite a Maxilano Lacerda. Boa noite, meu amigo. Como vai? Boa noite, Clemes. Boa noite, Ney, Paula, Tati, o pessoal todo aí, o nosso querido Derni, ou Derni, como o pessoal chama aqui, né? Patrícia, e os nossos amigos que estão aqui ocultos, não os vejo aqui, que estão nos assistindo, sejam todas e todos muito bem-vindos. É uma enorme honra para mim estar aqui junto com vocês, sobretudo para estudar esse livro que tem uma expressão incomparável. Falo por experiência própria, porque a cada vez que o estudamos, extraímos cada vez mais recursos de orientações para nossas vidas que nos garantem a segurança íntima, aquela paz que pouco a pouco nós vamos instalando em nós. E hoje, que maravilha, eu fiquei feliz de ver, são duas questões com as quais eu me afinizo muito, então, para mim, foi assim, bastante alegre, né, eu poder ser aquele que vai ler e comentá-las. Então, fiquei muito feliz. É claro, vamos comentar e depois nós vamos debater sobre essas questões, porque elas vão calar fundo as nossas almas. E a Paula foi extremamente feliz em buscar o pobre Públio Lentz, que deixou a Lívia daquele jeito que ele deixou, e esse poema é um poema de arrependimento também, né? Porque na época que ele foi Públio Lentz, ele não soube valorizar o anjo que estava do lado dele, né? E ele fez esse poema que marcou profundamente. E essa palavra marcou aqui é importante porque se tem uma coisa fundamental em nossas vidas, são as marcas que nós deixamos nos outros, né? As marcas que nós deixamos na intimidade dos corações. E aqueles corações que são muito afins, que Emmanuel figuradamente chamou aqui de alma gêmea, que nós vamos comentar depois, essas marcas, elas são indeléveis. Você leva, ele falou, pode passar 1000 anos ou a eternidade. Ou seja, já são mais de 2000 anos e ele continua até hoje com a dificuldade para poder acessar a Lívia, que está num plano mais alto do que ele, e para ir lá tem que pedir permissão, né? Ela que tem que descer até ele. Então, nós vamos comentar sobre isso, porque os espíritos vão falar sobre essa questão dos níveis evolutivos para que haja essas afeições profundas, né? Então, sem mais delongas, eu vou pedir permissão para ler as perguntas aqui, de forma que a gente possa se orientar por elas. Eu vou colocar aqui na minha frente para ficar mais fácil para mim. A pergunta 297, Kardec elaborou dessa forma. Continua a existir sempre, ele colocou o advérbio sempre, sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra, ou seja, duas pessoas que se querem muito bem. Não necessariamente que na condição de marido e mulher, de esposa, mas afeição de alma para alma, né? A gente sabe que esses papéis, marido, mulher, filho, filha, eles são papéis necessários para a nossa evolução. Mas o que conta mesmo é a afeição mútua, que foi a expressão muito bem colocada por Kardec, que faz com que nós tenhamos uns pelos outros uma espécie de atração
insofreável, nós não conseguimos retê-la quando essa afeição existe, né? Então, Kardec quer saber se lá, depois que nós partimos para o mundo espiritual, se essa condição de afeição mútua prossegue. E aí, olha que interessante a resposta que os benfeitores nos dão. De imediato, eles colocaram sem dúvida, mas coloca aqui uma vírgula, então eu tenho aqui um se, né? Desde que originada, nascida de verdadeira simpatia. Veja que eles são cuidadosos na resposta, né? Ele coloca sem dúvida, para não ficar margem para nenhum titubeio de nossa parte. Kardec perguntou, continua a existir sempre. Então, Kardec foi enfático na pergunta e eles foram enfáticos na resposta. Mas apresenta um complemento, desde que originada de verdadeira simpatia. E a pedagogia desse livro é impressionante, né? Porque logo depois, para que essa frase não fique solta, eles esclarecem, fazendo colocações que fazem com que nós entendamos o que é verdadeira simpatia. Dizem eles, olha o porém, se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. Então, aqui, vamos pegar um caso na nossa própria existência terrena. Se você, eu estou falando por mim que já estou assim, já com algumas décadas avançadas, eu olho para trás, as pessoas que eu me recordo com muita força, com muita alegria, com muita simpatia íntima no coração, são aquelas pessoas que me marcaram e que não necessariamente eram pessoas que eram da família ou coisa do gênero, mas eram pessoas que estavam ligadas a mim de alguma forma, e até os dias de hoje, com muitas delas, passados aí um tempão enorme, a gente continua tendo contatos, porque esse processo não está vinculado ao fato gerador daquele conhecimento daquela época que nós nos encontramos, tá ligado ao fato gerador íntimo do coração de um para com o outro, e isso não se perde. Por isso que Emmanuel, no poema magistral que ele elaborou para Lívia, ele coloca 1000 anos depois ou a eternidade, porque isso prossegue para ad eterno, e isso só vai crescendo, e a gente vai perceber que inicialmente nós estamos falando de um para com o outro, mas esse crescente, ele vai ser de um para com toda a humanidade, para com todas as nossas almas irmãs de todo o universo, obviamente visando aí uma noção de longuíssimo tempo que nós ainda estamos distante, mas não estamos fora do caminho, estamos no roteiro. Então vejamos que até agora na resposta ficou muito claro, ele colocou duas condições, tem que ser na verdadeira simpatia, porque na outra condição ela não vai permanecer, como não permanece na Terra. Você vai lembrar de certas pessoas com as quais você trabalhou muito tempo, que você nem se lembra direito delas, porque não criou nenhum laço, nenhuma ligação com elas. Não significa que elas eram boas ou não eram boas, não é isso. Não houve afinidade, a gente não teve ligação. Essa palavra ligação é que aqui se define como claramente aquilo que amarra um com o outro em termos da alma, né? E aí eles completam. As afeições entre os espíritos. Então, veja, nós aqui no plano da carne, nós também somos espíritos, só que nós somos espíritos revestidos de carne, revestido por uma matéria bem mais densa que diminui, que obstruem, que obscurecem os nossos potenciais de espíritos desrevestidos dessa matéria densa. Por isso que ele deixa bem claro, quando você está desrevestido dessa matéria densa, que diminui o seu potencial de espírito, quando você está nesta condição, você coloca-se na posição de potencial máximo que você tem naquele nível evolutivo. Então, as afeições entre os espíritos desrevestidos de carne são mais sólidas. São mais sólidas, não é aquela coisa transitória que varia segundo as vontades, segundo os desejos, os caprichos. Não, elas persistem de maneira mais sólida, de maneira mais consistente. E elas duram mais do que na Terra. Então, por quê? Porque na Terra nós estamos aqui subordinados aos caprichos dos interesses materiais e desse veneno que está aí logo à frente, ó, do amor próprio. Esse amor próprio, quando vinculado só para si, é um veneno. Quando vinculado para o crescimento, para a elevação, é uma bênção, porque é a autoconsistência do espírito, é aquele processo em que ele tem o alto movimento íntimo, mas quando ele começa a pensar só em si, esse amor próprio torna-se egocentrismo.
E quando se torna egocentrismo, a situação pode conturbar a relação de afetividade. E ela, de uma relação de afetividade que poderia ser sólida, deixa de sê-lo, porque se subordina a criatura a outros interesses, notadamente interesses materiais e, mais grave, do meu ponto de vista pessoal, esse amor próprio exacerbado. Gente, eu não sei se vocês conseguem aí se lembrar, mas existia uma época em que os nossos casamentos eram arrumados, né? Você arrumava a esposa e o esposo sem antes deles conhecerem mesmo, e eles tinham que se unir ali, conforme que a deliberação dos pais, era assim que funcionava. Não se assustem, graças a Deus, não está mais assim. Ué, o que aconteceu, meu Deus? Aqui. Desculpa. Não está mais assim, graças a Deus. Então, nós estamos aqui diante de uma situação em que esta realidade de desconhecer um ao outro e se unir não existe mais. A gente vai ligar-se ao outro por afinidades, por simpatias, como foi dito no começo, verdadeira simpatia. Então, se nós lembrarmos desse passado, muitos casamentos que foram casamentos infelizes foram decorrentes disso. Juntaram almas que não tinham relações de, vamos dizer, de afinidades mais fortes entre si. E aí, obviamente, esses casamentos tendiam para um casamento infeliz. Por outro lado, tinham também os casamentos, aliás, até hoje os temos, em que as pessoas se ligam por interesses materiais. O sujeito é rico e aí a sujeita se interessa por ele, ou o inverso, a sujeita é rica e o sujeito se interessa por ela, não por ela, e ela não por ele, mas pelo que ele tem e não pelo que ele é. E isso é grave, porque essa ligação está fadada àquilo que se chama separação, né? Então, é muito interessante que a gente vincule-se ao outro sempre, não necessariamente na questão da conjugação marital, mas também nas conjugações de amizade, de relações mais perpétuas aí ao longo de nossas existências, que nós nos ligamos uns aos outros pelos interesses das almas e não pelos interesses da matéria, os interesses do corpo, os interesses da posição social, dos títulos conquistados. Isto nada conta quando chegamos do lado de lá, porque o que conta de fato é quem somos e não o que tínhamos ou o que éramos diante da sociedade. Então, muito cuidado. Já aproveito aqui para recomendar, né? Quando eu dou aula em faculdade, a gente, às vezes, pega os meninos aí, já todos aí interessados em fazer aí aquele movimento de casar, enfim, e eles modelam os seus interesses para arranjar o par em função dessas coisas materiais. E eu digo para os meninos e para as meninas, gente, se vocês perceberem, vamos supor que esses interesses materiais sejam uma beleza. Então, você olha pelo outro, nossa, mas ela é linda, nossa, mas ele é lindo. Ainda tem uma expressão, de morrer, né? Eu gosto dessa expressão. Linda ou lindo de morrer. Aí você casa pela beleza. Eu digo para eles, olha, tem um tal de Sir Isaac Newton, que ele falou que existe uma lei de gravidade que tudo cai, viu? E tudo vai ficar voltado para baixo. Então, aquela beleza que hoje você está vendo, daqui a alguns anos não será mais a mesma, viu? E nesses botox, essas coisas não sustenta por muito tempo, não. Então, se você está moldando, está apostando as suas fichas na beleza física, você vai ter resultado durante um tempo muito curto. Agora, pensa, se você está moldando, se você está apostando as suas fichas na relação de afetividade, não importa se com 20, com 70 ou com 90, a coisa mais linda que eu vejo são esses casais idosos, um com a mãozinha do outro, e não tem aquela coisa, eles estão se amando do mesmo jeito que se amavam quando eram novos, porque ali é alma ligada à alma, e não corpos. Então, não importa se você envelheceu, se você não envelheceu, importa o quanto um preenche o outro, né? E isso em todas as relações, não só no casamento, eu enfatizo, numa relação de amizade, principalmente, isso é muito importante. Os amigos verdadeiros são aqueles que estão conosco nesses momentos todos, nos bons ou nos ruins, como deveria ser também o companheiro e a companheira de jornada. Então, veja aqui, pessoal, que se a gente quer conquistar afetos, trate de cuidar de alma e não de matéria. Se você apostar suas fichas na matéria, você vai conquistar apenas interesses materiais, mas não vai ter amigos, e são os amigos que te sustentam nas horas difíceis da vida e que te jubilam nos momentos de alegria. Então, pensemos nisso.
que nós estamos fazendo das nossas escolhas com relação às pessoas com as quais nós deliberamos ficar. Então, vamos continuar para a próxima questão, para depois a gente abrir, conforme nós deliberamos aqui, para os nossos comentários conjuntos. A questão 298 é a seguinte, diz assim Kardec: as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, ou seja, desde quando foram criadas, simples e ignorantes, né? A gente deduz aqui dessa palavra origem, predestinadas, ou seja, é uma coisa que já foi criada para ser assim, a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Então, aqui nós vamos tomar um cuidado com essa resposta, porque na pergunta que Kardec usou a expressão metade, que não é sinônimo de alma gêmea, literalmente, viu, gente? Então, vamos tomar cuidado. A alma gêmea é uma semelhança de uma com a outra, mas não é complemento. Eu não preciso da outra para a outra existir. Cada um é uma individualidade, como nós vamos ver aqui. Então, a gente vai começar a separar aqui para que a gente entenda o porquê que Emmanuel usou a expressão alma gêmea e que ele sustentou. Quem conhece o livro O Consolador vai lembrar que tem uma nota lá no final do livro em que a Federação Espírita Brasileira o questionou sobre essa questão dele chamar de almas gêmeas em uma dada pergunta do livro. E aí ele sustenta e esclarece por quê, e a Federação Espírita compreende e adota perfeitamente as explicações de Emmanuel. Eu não me recordo agora o nome da questão, mas qualquer um de nós pode procurar lá no livro O Consolador e irá encontrar lá no final do livro a nota e, por conseguinte, a questão estará referida na nota. Então, vamos ver a resposta a esta pergunta. Lembra? Origem. Desde que nós fomos criados, será que eu fui criado para ser eu com aquela pessoa desde o começo e terei que me reunir com ela ao final de todo esse processo evolutivo? Será que é assim? E em alguma parte do universo tem alguém me esperando, talvez não seja aqui agora, é assim, uma metade que me complementará? E a resposta é peremptória, definitiva. Não, meu filho, não. Não é assim que funcionam as coisas. Os espíritos deviam ter muita paciência, né, para a gente... Não, meu filho, não é assim que funciona. Não há união particular e fatal de duas almas. E por que não há? Ele vai dizer para você por que não há. A união que há é a de todos os espíritos. Presta atenção na tal da fraternidade universal que um dia nós construiremos. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos. Presta atenção nessa expressão, graus diversos. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz que nós fomos criados simples e ignorantes. E em outra eles dizem que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então, nós estamos vendo aqui que existem graus evolutivos entre nós aqui na Terra, entre nós, entre planetas, entre nós, entre sistemas, enfim, existem graus evolutivos em todos os setores. Segunda categoria que cada um de nós ocupamos. Vocês já estudaram, com certeza, aqui as questões de 100 a 113, que tratam desses graus, né, dessas categorias. Nós vamos ver ali Kardec tratando das questões das classes, das 10 classes, né? E mais as 3 ordens que ele separa ali, no meio, essa expressão que ele usa é ordem, mas são 3 categorias básicas e ele subdivide cada categoria dessa em classes. E aí você vê exatamente esses graus diversos que está referido aqui pelo benfeitor que respondeu esta pergunta. Então, de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Ou seja, ele vai explicar, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Vamos lembrar, gente, que a doutrina espírita é o evangelho redivivo, ou seja, é o evangelho revivido tal como Jesus nos legou no primeiro século. E quando a gente diz segundo a perfeição que tenham adquirido, nós nos lembramos de Jesus quando ele disse, sede, pois, vós outros perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Todos nós, sem exceção alguma, se tem a fatalidade aqui, esse fatalmente aqui, é que todos nós seremos perfeitos na relatividade que a perfeição comporta diante do Pai. Então, todos nós estamos a caminho, nós estamos perfeccionando-nos, e cada um de nós está num determinado estágio. Então, quando ele diz aqui da união, ele vai dizer que em graus diversos, e aí vai falar segundo a perfeição que cada um de nós temos adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Daí porque
Quanto mais elevado é o espírito, mais compaixão ele tem por aqueles que estão abaixo dele, porque ele compreende as dificuldades que esses irmãos estão atravessando, e eles não deixam de olhar para eles com um olhar de compaixão, de misericórdia. Veja que Jesus, quando esteve entre nós, ele preferiu a companhia desses desvalidos, os marginalizados daquela época, como temos os de hoje, como seus principais companheiros. Ele estava a maior parte do tempo com eles. Por quê? Porque ele era esse espírito mais perfeito que nós já tínhamos conhecido, que tinha compaixão por aqueles irmãos menores que, no processo dos seus graus diversos e evolutivos, estavam distantes do dele. Não obstante, ele desceu à altura desses irmãos para que, sendo um deles, sem ser eles, conseguisse trazer essa doutrina de amor que ele tanto nos ensinou e que tanto temos teimado em aprender. Então, veja que o que há aqui é a união segundo os estágios evolutivos. Quanto mais evolutivo, mais amplo se torna aquele conceito que nós vimos na questão anterior. Você deixa de se vincular a uma alma só, e aquele sentimento que você tem por uma alma que você lá no passado colocava como sendo a sua base, como seu sustento, hoje você passa a ter equivalente sentimento por outras. É como se uma mãe que ama profundamente o seu filho, ela amasse os filhos das outras mães do mesmo jeito. Chegará um dia que nós faremos isso, e faremos isso espontaneamente. Mas o mundo que nós estamos vivendo ainda é um mundo de expiações e provas. E, gente, vocês não moram nesse mundo, vocês não sabem. Mas nesse mundo tem discórdia. E os benfeitores fizeram questão de colocar. Da discórdia nascem todos os males humanos. Olha o ênfase, todos. Olha como é muito enfático, gente. Da discórdia nascem, originam-se todos os males dos humanos. Por isso que o problema é que das relações humanas e relações entre espíritos, quando não baseadas exatamente no oposto da discórdia, que é a concórdia, nós vamos ter sempre uma opção de viver em condição de desarmonia em que o mal prevalece. O oposto, a concórdia, resulta na completa felicidade que um dia todos nós auriremos segundo os nossos processos constitutivos íntimos, né? As nossas aquisições. No dia que nós tivermos todas as aquisições que o espírito precisa ter para ter esse alcance evolutivo, nós seremos, então, aqueles que teremos a verdadeira felicidade. Então, gente, alma gêmea é, na verdade, afinidades de almas umas com as outras. E não, Emmanuel, por exemplo, ele colocou claro ali no poema que ele tem como alma gêmea, que seria o guia da vida dele, a Lívia. Mas ele entende, e explica isso no seu livro Consolador, que esse processo, ele transcende para muitas e muitas almas, e ao passar de muitas e muitas experiências, nós vamos começando a expandir esse amor, não só para uma mais, mas vamos amar todas com o mesmo sentimento íntimo. Isso, obviamente, requer muitos e muitos milênios evolutivos, que nós vamos ter que passar para poder atingir esse estágio de perfeição. Mas o dia que isso acontecer, nós podemos dizer que somos todos irmãos gêmeos uns dos outros, porque todos faremos a vontade do Pai, nos amaremos uns aos outros, como se o outro fôssemos nós mesmos. E aí, então, nós seremos a expressão um do outro, onde estivermos. Os reflexos do outro em mim e de mim no outro serão os mesmos. Daí porque você entende por que de vez em quando, Kardec, quando estava elaborando a doutrina, perguntava sobre o nome de espíritos. E aí eles diziam muitas vezes que não importa o nome, importa a mensagem. E quando um espírito de uma envergadura tal escreve uma mensagem, o outro da mesma envergadura escreve a mensagem na mesma qualidade. Então você não consegue discernir quem é o autor de uma e de outra, a não ser que ele queira marcar a sua característica, mas você vê na intimidade da mensagem, ou na essência da mensagem, você vê que a fonte é a mesma. A fonte em que eles aurem a mensagem e transmitem para nós é a mesma. Esses espíritos estão aurindo a mensagem da mesma fonte, porque estão no mesmo nível evolutivo. Então, esse tipo de estágio é o estágio daquilo que se chama alma gêmea coletiva, que um dia nós conseguiremos atingir. Então, aqui, gente, eu já falei demais, vamos conversar um pouquinho aqui conjuntamente para a gente trocar umas figurinhas, viu, gente? Tá com vocês aí, moçada? Ótimo, Max. Muito, muito, muito bom mesmo. Para
para que a gente possa dar início aí aos comentários, né, do chat, eu gostaria de convidar Paula Borba, da Digital da Conquista, para mediar essa parte aí dos internautas. Boa noite, Paula, é contigo. Boa noite, novamente. Retornamos agora com a participação dos internautas. E temos um primeiro questionamento, que é o seguinte: pessoas que ainda não se conheceram podem, numa encarnação, desenvolver um amor verdadeiro um pelo outro? Sem dúvida. Os espíritos responderam na questão anterior de que, se fundadas em verdadeira simpatia, isso pode construir relações de longuíssimo tempo, né? É muito comum, Paulo, a gente encontrar, não sei se isso deve ter acontecido com vocês em algum momento da vida de vocês, pessoas que a gente sente uma profunda afeição por elas e a gente praticamente não a conhece nesta encarnação. Muitas vezes, nem sempre, muitas vezes são laços anteriores que agora, em experiências distantes, quando estão próximos uns dos outros, não se reconhecem, mas se pressentem, porque sentem um no outro. Então, essas relações que a gente constrói, e é por isso que é importante construir sempre novas relações fundadas na simpatia, porque nós vamos ampliando o nosso rol de amigos, e amigos verdadeiros, amigos duradouros. Então, toda vez que você é honesto com você e com a outra pessoa, faz o seu melhor por ela, para que ela seja feliz, você está construindo amizades perenes, você está construindo relações de afetividade que não se desfazem mais. E a gente, às vezes, tem vários casos na literatura espírita, e se a gente observar em nós mesmos, nós vamos encontrar esses casos até mesmo acontecendo conosco. A gente tem reencontros, até mesmo no nível espiritual, de espíritos que não estão encarnados, mas que durante o sono a gente reencontra, e quando a gente acorda totalmente com a emotividade elevada, porque a gente sente uma espécie de saudade daquilo que a gente teve, aquele contato que a gente teve com aquele afeto tão grande, que por uma razão evolutiva, uma necessidade de crescimento espiritual, se separam temporariamente para que esses novos afetos sejam construídos. Mas nunca se perde um afeto, né? É aquela história do jogo ganha-ganha, né? Você ganha um amigo, mas sem perder o outro. Você está sempre ampliando as suas possibilidades. Por isso, a minha recomendação para mim mesmo, e compartilho com vocês, façam novos amigos, mas sempre baseados no sentimento da simpatia e não dos interesses materiais, porque esses serão perda de tempo, porque você não perpetuará ao longo das suas existências. Dica de ouro nos dias de hoje, né? A próxima vem lá da plataforma do YouTube e questiona o seguinte: duas pessoas que se amam muito podem, de algum modo, permanecer afastadas uma da outra por se encontrarem em níveis diferentes de evolução? Sem dúvida, minha filha, isso acontece mais do que você imagina. Vamos pegar os dois casos que você tem mais comuns que o próprio Emmanuel trouxe. O dele, tá certo? Que ele chega a dizer que para ver Lívia é uma condição difícil, porque ela está no nível espiritual mais elevado do que ele, e nós estamos falando de Emmanuel, gente. Dá para ter uma ideia de quem é Lívia, né? É o caso. Se amam, ela o ama, mas há aquele que se chama estágio evolutivo, ele optou por a retardar, por causa das escolhas. Nós temos livre-arbítrio. E ela não, ela se entregou a Jesus, todo mundo que conhece o livro sabe, ao ponto de deixar a sua vida, a vida do seu corpo, ser ceifada para o martírio em nome de Jesus, que ela escolheu fazer por ser profundamente a questão do amor em si, a razão de viver. Ele, ao contrário, orgulhoso, como ele mesmo se classificou lá, era um senador orgulhoso, ele não conseguiu, mesmo tendo um contato com Jesus, de aceitar essa essência divina de qual ele é feito, que ele sentiu, mas não aceitou, e decidiu fazer isso de maneira mais demorada. Ou seja, o que ele poderia ter feito, Jesus disse para ele, se ele naquele momento aceitasse, ele teria dado um avanço tão grande que talvez ele estivesse ao lado da Lívia. Mas ele precisou de 2000 anos para hoje ele ter sido aquele que capitaneou, que vamos dizer assim, que conduziu todo esse trabalho
magistral que Chico Xavier nos legou, né? Então, eu fico assim pensando, graças a Deus que ele escolheu, porque hoje nós temos o trabalho por causa dele, né? Se ele tivesse ido com o Lívia, o que seria de nós, né? Mas é brincadeira, porque sempre tem outro que substitui, né? E a gente sabe que faria o trabalho que ele fez, com certeza. Vamos pegar outro caso para enfatizar ainda mais a pergunta, e eu recomendo profundamente a leitura dos 2 livros, Há 2000 anos e desse outro que nós vamos falar, que chama-se Renúncia. O próprio livro, o título do livro é emblemático. O que é essa renúncia? Um espírito que viveu na Terra com um afeto, que chamava Pollux, né? No livro o nome dele é Pollux, e esse espírito chamado Alcione, ou Alcione, eles tiveram, durante uma temporada nas suas existências aqui na Terra, convivências mútuas. E ela amava-o, e ele a ela. Então, tinha uma afeição ali fundada em simpatia. Acontece que ele resolveu seguir o caminho, as escolhas do mundo, vivendo no mundo e sendo mundano. Ela escolheu as escolhas do espírito, vivendo no mundo sem ser mundana, espiritualizando-se no mundo onde estava. O que aconteceu? Criou-se vamos dizer assim, um abismo entre ambos, a tal ponto que ela evoluiu tanto que ela foi levada para a constelação de Sírius. É Emmanuel que nos conta isso, não sou eu, viu, gente? E lá em Sírius, ela tinha um trabalho enorme, de envergadura, que nós aqui nem temos como comparar, porque Sírius, na informação de Emmanuel, está bem além das nossas condições terráqueas aqui. Sem desprezo para a nossa realidade, tadinha, mas lá a coisa está bem melhor aqui para ela. E o que essa mulher fez, gente? O que esse espírito feminino fez? Ela decidiu vir à Terra, voltar a reencarnar na Terra para poder ajudar Pollux a evoluir. Não que ela vá evoluí-lo, não há como você fazer pelo outro, mas ela vai ser o esteio, ela vai ser vamos dizer assim, aquela indução, ela vai ser aquele movimento de provocar nele uma energia que ele tem, mas que não está sendo utilizada. Então, ela vai ser o êmulo, aquilo que vai arrastá-lo na direção do seu crescimento. Por quê? Porque ele a ama e, ligado a esse amor, ele vai movimentar forças que estavam latentes, mas não usadas, em função de alcançá-la. Em alcançando-a, ele está crescendo na direção dela. Não necessariamente, gente, numa encarnação. Isso pode levar várias. E ela decidiu vir. E aí, inclusive, o responsável pelos trabalhos dela lá questiona: minha filha, você sabe o que você está pedindo? Você vai voltar para aquele vale de lágrimas, aquele ambiente denso. Você sabe dos perigos que existem lá, porque quando você se revestir daquela matéria densa, você estará suscetível a quedas. Até os espíritos elevados estão suscetíveis a quedas. E ela foi advertida sobre isso. E mesmo assim, olha por que o livro chama Renúncia. Mesmo assim, abandonou todos os gozos, todos os benefícios que tinha onde estava. Para quê? A pessoa vai falar assim, é louca, né? Amor faz loucura. Para poder voltar atrás do amor da vida dela. Porque ela queria ajudá-lo a soerguer. E eu não vou contar o resto, porque aí fica sem graça para quem não lê o livro. Mas leiam o livro. Então, sim, gente. Por isso que a gente fala, casais, sejam casais maritais, sejam casais de pessoas que são amigas, seja de mesmo sexo, não sei, não importa, a alma não tem sexo. O que importa é pessoas que se gostam, que se amam, que se juntam em afeições mútuas. Sejam vocês aqueles que trabalhem no bem, conjuntamente, porque crescerão na mesma direção das suas perfeições e não terão que se afastar, porque esse afastamento não foi imposto pela vida, foi imposto pelas escolhas que cada um fez. Então, sejamos nós, aqueles que já sabemos disso, os que não façamos as escolhas equivocadas ligadas às matérias, ligadas aos interesses caprichosos dos nossos movimentos egóicos. Sejamos aqueles que façamos o bem, sempre o bem, porque esse é o meio de você progredir rápido e ao lado de quem você ama. Agora vamos ceder a palavra à nossa participante aí, Tati, que levantou a mão. Pode fazer uso da palavra, Tati. Obrigada, Paulinha. De nada. É bom de falar, né? Que doçura. Falar de amor é uma coisa muito, muito, muito boa. Eu
Estou encantada com o tema que a gente está trabalhando e eu quero registrar porque eu me senti elevada com a palestra, as falas de Max. Eu sou muito abençoada em meu círculo de pessoas que eu convivo com verdadeiros presentes. São lindas almas que iluminam o meu dia a dia, minha existência. É muito bom viver esses amores, né? Com tantas diversidades, tantos contextos. Esse sentimento é muito bonito. E não exatamente como o Max falou, não só é relacionamento de marido e mulher. Mas eu tenho um questionamento também para fazer, além de agradecer, para ver se dá para esclarecer, apesar dele já ter falado um pouquinho. Mas em qual sentimento, Max, que se funda um relacionamento em que o dito amor somente se apresenta quando a pessoa desejada encontra-se ao lado ou ligada aos interesses do outro? Então, é o que nós temos falado aos meninos, né, que estão aí construindo as suas vidas. Veja, o que te atrai numa pessoa? Pensa. Porque nós temos as fases juvenis em que a libido está em situação mais palpitante, vamos chamar assim, em que as atrações físicas são, às vezes, incoercíveis. Nós não conseguimos evitá-las. Fazem parte do processo fisiológico, mas cuidado. Nós estamos no mundo de expiações e provas. E os Espíritos colocaram expiações primeiro, depois provas, porque ainda nós temos mais provas compulsórias, que são as expiações, do que as provas chamadas livres, que a gente escolhe naturalmente, né? As expiações, gente, são provas que a gente escolhe, mas coercitivamente, não de uma forma livre. Às vezes a gente faz isso de moto próprio ou às vezes imposto pela vida. Mas aqui o que nós estamos chamando a atenção é o que está te ligando a uma pessoa? O que isso tem a ver com a resposta que nós queremos fornecer? Se o que te alimenta naquela pessoa são aspectos que são transitórios, que são fugidios, cuidado. Isso não vai te trazer perenidade de relacionamento se não estiver baseado também nos afetos da alma. E o que é o afeto da alma? Não importa se você está bem vestido ou mal vestido, não importa se você está assim ou assado. Eu te reconheço não pela sua forma externa, eu te reconheço pelo que você irradia e que eu capto de alma para alma. E isso é o que sustenta. Então, se você puder escolher sempre baseado nesse particular, você terá, com certeza, tomado a decisão certa. E como nós sabemos, às vezes, né, nesse mundo chamado de expiações e provas, há ligações que não são ligações de amor pronto, vamos chamar assim, de amor espontâneo. São ligações vinculadas ao passado, em que nós precisamos fazer alguns ajustes uns com os outros. E o mecanismo divino é tão perfeito que ele faz com que nós nos aproximemos para que nós possamos reatar laços e ali começa aquilo que se chama reajuste. Vou pegar um caso assim, bem típico, né, para a gente pegar um exemplo aqui. Imagina que você tem uma moça na década de 70, a década de 60 era assim. As moças não podiam ficar muito tempo sem casar, porque eles falavam assim, vai ficar para titia. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Mas aí, imagina uma moça nessa situação, em que ela mora numa cidade muito pequena, vamos dizer, uma aldeia, alguma coisa assim, e não está ali encontrando o sonho da vida dela, onde ela está, né? E aí resolvem promover um baile, e chamam várias pessoas de várias localidades, e ali ela, então, terá a oportunidade de conhecer novas pessoas. E esse baile acontece. Ela está ali já fazendo prece para aquele Santo Antônio, para ver se arruma o casamenteiro ali, né? E ela vai para esse baile. Quando ela chega lá, ela olha assim e fala, Jesus amado, minhas preces foram atendidas em excesso, não precisa de tanto homem bonito assim, meu Deus. E ela olha para aquele mundaréu de homem bonito e fala, Jesus, eu nem sei como escolher. E aí, sem que ela perceba, o olhinho dela vai lá para o fundo do salão mas assim, sem que ela perceba, ela bate o olhinho no olho de um sujeito que está lá no fundo. E o olhinho dela faz tic, 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 sabe aquele brilhinho? Aí os outros, sei lá, 400, 200, 300 que estão ali, como se desaparecessem. E olha, gente, o que estava lá no fundo
pegando a fábula do príncipe do sapo, era o sapo, viu? Era o mais feio de todos. E, no entanto, era aquele que ela precisava reencontrar para reatar laços. E aí, o que vai acontecer depois, geralmente, minha vovó sempre me dizia, meu filho, cuidado com a menina que você vai escolher, porque a gente só conhece a criatura com a qual a gente vai ver depois de comer 1 quilo de sal com ela. Eu não sei se vocês sabem quanto tempo leva 1 quilo de sal para acabar numa casa, né? Mas se você realmente seguir essa expressão, você vai ver que você conhece a pessoa convivendo. Aí ela se mostra tal como é, e não tal como ela quer parecer ser. Num baile, por exemplo, a gente muitas vezes quer parecer ser. Veste a roupa mais bonita, arruma o cabelo, no meu caso não tem jeito mais, mas arruma o cabelo do jeito que precisa, põe um perfume, enfim, faz aquilo que seja movimentos de atratividade, que chamem a atenção daqueles que estão ali a nos observar. E aí, sob as bênçãos do Senhor, que apareça o príncipe encantado, por favor. No caso dessa moça, desse exemplo que eu estou trazendo, o príncipe encantado dela era o sapo, então ela não escolheu, mas era aquele que se, vamos dizer assim, completava. Passado os primeiros 6 meses de casamento, o príncipe que ela sonhou começa a mostrar-se, e ela mostrar-se para ele, porque o quilo de sal foi comido junto. E aí começam os problemas de reajuste. O que significa isso? Significa que agora você vai provar se primeiro respeita o outro e depois se ama, naquilo que se chama, o que a Alcione fez de maneira magistral, renúncia. É você ceder ao outro naquilo que o outro ainda não consegue ceder por si mesmo. É você se diminuir, como disse Jesus, para que você lá se eleve. E essas capacidades, ou essas virtudes, ou essas potências do Espírito, precisam ser elaboradas. Então, não vai ser fácil, por exemplo, silenciar quando o outro está te acusando, quando o outro está te machucando intimamente, e você tem que silenciar para não devolver na mesma moeda a ofensa recebida. Isso dá um trabalho danado, mas é nesse momento em que a pessoa consegue fazer esses esforços que ela está começando a amar. Porque ela começa a ver o outro não como alguém que a quer mal, é alguém que está doente, que precisa de ajuda, é alguém que precisa receber dela compaixão, e nunca crítica ou julgamento, porque diz um ditado popular na minha terra que coração do outro é terra de ninguém. A gente não sabe o que está gerando aquele mal que está sendo levado até ela, aquelas palavras que machucam, aqueles movimentos doloridos que ela está acusando o cônjuge. Às vezes ela tem, na história da alma dela, um passado comigo tormentoso em que eu machuquei, e ela está me devolvendo de forma inconsciente. E se eu tenho consciência de que a vida ela é um processo cíclico, ela volta um com o outro para que seja reajustado, eu aceito aquilo e faço o que é muito importante nessas horas, a prece. Porque a prece me ajuda a ficar tranquilo, sereno e conseguir resistir à tentação de devolver a ofensa nessas horas. E se eu faço isso mais vezes, aquele outro que está fazendo esses movimentos comigo, chega um momento que ele também cai em si e percebe o quanto ele machucou o seu cônjuge ou o seu companheiro, seja qual for a relação que aí se estabeleça, e ele começa também a modificar-se, não porque você falou modifique-se, mas porque o seu jeito de viver, o seu modus vivendi, as suas atitudes, o seu silêncio, a sua calma, a sua serenidade, mexeu com ele, sem que você tivesse de articular uma única palavra, apenas sendo a expressão de um amor na construção que você está fazendo. Então, sim, as nossas relações aqui na Terra, na esmagadora maioria, gente, e não sou eu que estou dizendo, não, é a senhora Laura lá no livro Nosso Lar, elas são de reajustes, as nossas relações. E não estou dizendo aqui de casamento, não, de todas as relações, pai, filho, irmão, tudo isso. Às vezes, trabalho, você tem que conviver com uma pessoa, trabalho vários anos, são reajustes que a gente precisa fazer. Mas nem todas as convivências difíceis são necessariamente reajustes. Muitas vezes são diferenças de níveis evolutivos, em que um enxerga a vida do jeito e o outro enxerga do outro, e o outro quer que o outro enxergue do mesmo jeito que ele, isso não vai dar certo. Eles não compreendem que um precisa aceitar o outro como o outro é, e não como eu gostaria que fosse. Quando esses movimentos acontecerem sem ter relação de passado, a gente também está sendo posto em experiências de aquisições íntimas. Aceitar o outro como o outro é, às vezes é difícil, porque choca com valores que a gente tem, que o outro não tem, e que os valores que ele tem, às vezes, são moralmente ofensivos. E a gente tem que silenciar, aquietar e aceitar.
que o outro se expresse como ele dá conta de se expressar, e não como eu gostaria que ele se expressasse. Talvez ele pense de mim a mesma coisa, que eu deveria expressar como ele e não dou conta de expressar como ele e ele me aceitar. Então, as relações humanas, de uma maneira geral, elas têm que ter esse condão. O condão de aceitar o outro, de não se impor, de quando o outro dê a ofensa, ofereceu a outra face, como Jesus nos ensinou. Aí, então, as relações, elas vão saindo do respeito para o amor. E aí, sim, aquilo que no início era difícil, que era uma relação de animosidade, começa a se transformar numa relação de amistosidade, até um dia, talvez não numa encarnação, mas em várias, se transformar naquele simpatia, verdadeira simpatia, como os espíritos disseram. Então, seja você, de novo, eu falo isso para mim mesmo, e quando eu falo para mim, eu compartilho. Seja você aquele que não queira mudar o outro. Mude-se a si mesmo naquilo que você já dá conta, segundo as orientações do mestre de Galileu, do mestre que nos ensinou como viver em paz uns com os outros. Graça, Max. Obrigada, Paulinha. De nada, obrigada a vocês pela participação. Alguém mais para trazer algum questionamento, algum comentário aqui online? Temos aí no chat ainda alguns questionamentos. Então, vou dar sequência, né? Já falamos, né? Mas vou trazer aqui um questionamento. O que significa dizer que a afeição mútua entre dois seres no mundo dos espíritos depende de verdadeira simpatia? Verdadeira simpatia foi colocado entre aspas. Desculpa, eu não compreendi muito bem a pergunta. Como é que é? O que você quer que eu comente com verdadeira simpatia? É isso? Sim, o que significa dizer que a afeição mútua entre dois seres no mundo dos espíritos depende de verdadeira simpatia? Sim. Então, são aquilo que a gente falou. O que te atrai no outro? O outro pelo outro. O quanto ele me faz me sentir bem. Então, vamos pegar um caso de almas que são, vamos dizer assim, grandes. Os Mahatmas, como no hindu a gente chama as grandes almas. Chico, eu vou pegar o caso do Chico, gente. Eu conheço pessoas que a gente trabalha na Federação Espírita, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas tem pessoas que fizeram isso e iam muitas vezes visitar o Chico. Uma dessas pessoas com a qual eu me afinizo muito, com a qual inclusive encontrei ontem no chat, né, no estudo lá na Federação, e essa pessoa, ela me relatou certa vez, quando ela chegava perto do Chico, uma distância de aproximadamente 50 metros, olha só, gente, 50 metros de distância do Chico, ela não conseguia segurar a vontade de chorar de emoção, e as lágrimas caíam sem que ela conseguisse sopitar. Ela era verdadeiramente envolvida por aquilo que se chama aura de amor que o Chico fazia, o guarda-chuva ao lado dele. Todo mundo que chegava perto, que estava, obviamente, predisponível a sentir, porque tem muita gente que chega e nem sente nada, porque está extremamente endurecido e não assimila aquilo, né? Jesus mesmo, ele afetava várias pessoas, mas tinha os duros de coração que não se envolviam com esse amor. Imagina a aura de Jesus, nós estamos de Chico 50 metros, imagina de Jesus, pelas descrições que a gente ouve, todo mundo que chegava perto, todo mundo entre aspas, aqueles que estavam predispostos, que chegavam perto, eles não conseguiam se conter, eram quase que magnetizados, fascinados por aquele olhar, por aquela doçura, por aquela profunda alma gerando amor. Então, quando a gente chega para um Chico ou uma pessoa equivalente a ele, existem muita gente, essas pessoas às vezes são anônimas. Você se sente tão bem perto dela, você não quer sair. Dá a impressão que você está se nutrindo delas, e não importa se ela é bonita, se ela é feia, se ela é pequena, se ela é alta, se ela é branca, se ela é azul, não importa. Não importa se ela tem nacionalidade brasileira, hindu, não importa, gente. Importa o que emana, porque esse emanar nasce da alma. Certa vez, a Joana de Anjos, nossa benfeitora, ela disse que a única maneira de você descobrir se um espírito é o próprio espírito não é pelo nome que ele assina e nem pela aparência que ele pode mostrar para alguém que tem evidência. Ele pode travestir a sua imagem conforme as suas potencialidades, ele pode mudar o modo de escrever se ele tem potencialidade, mas ele jamais, disse ela, muda
o perfume que exala dele. Se você sente o perfume, você identifica a flor. E assim também você identifica o Espírito. Quando a gente sente o perfume do amor, é incomparável. Não tem como você não aceitar, você não confunde. Então, quando a gente aproxima dessas grandes almas, esse perfume que exala deles, a gente capta. E essas grandes almas, elas são gerais. Elas já estão fazendo aquilo que se chama não mais afeição mútua entre dois seres. Afeição mútua entre vários seres. Entre dois seres é quando essas almas nos preenchem. Você pega, por exemplo, pessoas que você sente perto dela, você quer conversar, quer ficar com ela, e você está sentindo falta dela. O que é isso? Um está se nutrindo do outro. Eles se preenchem, eles se completam. Então, esse é o que nós chamamos de verdadeira simpatia. Não importa se o outro errou, se o outro acertou, não importa. Importa o que o outro te completa nesse sentido da alma. Ele gera para você uma nutrição espiritual que você também pode gerar para ele. E é quando eles se completam. E esse completar é a essência que nós chamamos de almas gêmeas, quando um completa o outro. Então, o que nós tenhamos sempre o ênfase, sempre, a busca nessas emanações e não nas aparências. As aparências enganam, as emanações jamais. Ótimo. A próxima questiona o seguinte: existem casos em que a afeição mútua entre os espíritos podem se transformar em antipatia? E quais seriam as razões para isso acontecer? Se isso acontecesse, já não seria afeição mútua fundada na verdadeira simpatia. Seriam, então, aparências que a gente traveste para sustentar uma relação por causa de interesses secundários, que não são movidos pela espontaneidade da alma. E aí sim pode acontecer animosidade. Quantos e quantos casamentos, vamos pegar aqui um caso de casamentos felizes, você fala, nossa, esses pombinhos nunca vão se separar. Depois de 15 anos, eles não se suportam, não conseguem olhar um para o outro. Você vai acreditar que eles tinham verdadeira afeição desde o início? Não. Eles tinham, com relação a um ao outro, atrações que poderiam estar vinculadas ao externo, mas nunca vinculadas à afeição verdadeira. Porque se fosse afeição verdadeira, com 15 anos, 90 anos, 150 anos, 2000 anos, eles continuariam se querendo bem, mesmo não sendo aquele papel de marido e mulher, de irmão e irmã, de amigo e amigo. Eles vão continuar se querendo bem onde estiverem. Os espíritos dizem assim, eles se buscam onde estiverem. E esse se buscam é no sentido do magnetismo que um expande para o outro, e eles se atraem. E essa atração é da alma, jamais das aparências. As aparências não se sustentam, elas permanecem enquanto aquele que está motivado pela aparência sustenta a aparência. No momento em que aquilo não for mais útil, a aparência cai e o edifício rui. E a pessoa perde aquela ligação com o outro, que não era uma ligação autossustentável, vamos chamar assim, porque não procedia da alma da criatura de uma para outra. Então, nós temos que ter lembrando sempre, nós somos espíritos em posições e papéis e responsabilidades distintos nas encarnações, mas em essência, nós emanamos de nós o que somos. E quem nos vê, sente o nosso perfume, ou a ausência dele, ou pior, o nosso odor mal agradabilíssimo que poderíamos gerar, né? Vamos lá, é isso aí. E agora o último questionamento registrado no chat, que é o seguinte: como as escolhas e experiências individuais afetam as relações espirituais entre os espíritos? Veja, ontem, hoje é quarta, né? Não, foi antes de ontem, numa comunicação mediúnica, ela está até aqui, ó, aqui na minha mão, aqui na comunicação mediúnica que nós recebemos, e eu estava no estudo, lá na Comunhão Espírita de Brasília, e na hora do estudo, uma coisa incomum me aconteceu. Eu senti uma espécie de sono muito forte e fui literalmente tirado da participação daquele estudo, porque eu não conseguia acompanhar naquele determinado intervalo de tempo. Aí, o meu amigo do lado, o nosso dirigente do grupo, que nós já somos amigos há muito tempo lá, ele falou, Max, você hoje vai ficar no leito, é um tratamento espiritual que nós fazemos,
E as pessoas chegam, deitam no leito e eles recebem o tratamento. E nesse dia, ele falou, você vai ficar no tratamento. E aí eu senti o que é afeição. Eu parecia um bebê colocado no colo, e aquelas amigas e amigos que estavam ali, me dando passe, me ajudando, e ainda me mandaram do mundo espiritual uma comunicação que não me ensoberbece, apenas me deixa feliz de saber que alguém cuida da gente quando a gente cuida do outro. E eu fiquei feliz de saber que aquelas emanações tinham uma origem muito mais, simples, e apesar de incompreendida no momento, eu só compreendi depois, do que o que eu pensei logo de início. Meu Deus, tem um processo obsessivo aqui, mesmo que seja um processo temporário acontecendo, né? Que não quer que eu participe do estudo. Mas não era isso, era exatamente os afetos que tanto me envolviam naquele momento, que era como se quisessem me tirar para eu conversar, estar com eles e me afastando do estudo. Então, os benfeitores me ajudaram e vamos dizer assim, me orientaram, né, para saber separar a hora de estudar da hora de dar o afeto e receber afeto, para que a gente não perca a razão de ser de cada momento, né? Então, o que podemos dizer é que esses afetos, eles jamais se perdem. Toda vez que você constrói nas suas aquisições de experiências para experiências, eles vão persistindo e vão se ampliando ao longo do tempo. Eu chamo isso, numa palestra que eu fiz há muito tempo atrás, inspirada pelos queridos benfeitores, chamado Círculos do Amor. A gente vai ampliando esses círculos de amor à medida que a gente vai amando cada vez mais pessoas ao longo das várias encarnações. Nós vamos abrindo uma corrente de pessoas com as quais nós já convivemos ao longo de muitas e muitas encarnações e que vão sendo seus amigos. Por isso eu sempre digo, gente, é uma experiência que eu faço desde menino comigo mesmo. Eu convido cada um a fazer a si mesmo. Pensa, se você fosse morrer hoje, você está lá deitado no caixão, mas um fenômeno não habitual acontecesse. Por exemplo, você estaria ouvindo tudo que as pessoas estão dizendo acerca de você, enquanto comentam aquela situação de férito, né? Aquela situação de velar o seu corpo, como se diz, né? E aí você ouve pessoas dizendo algumas coisas de você. Aí preste atenção, se as pessoas começarem a dizer assim, gente, como Deus pode levar a pessoa tão boa, tão cedo, a pessoa tão boa, não, Senhor, por que ele foi? Eu gosto tanto dele. Você estaria leve naquele caixão. Não sei se alguém pode ficar leve no caixão, mas seria um leve figurado aqui. Imagina o oposto. Vai tarde, desgraçado. Por que ainda não foi mais cedo? Eu estou exagerando aqui na brincadeira, apenas para perceber. Faça uma análise. As pessoas que têm convivido com você ao longo desses anos que você já viveu aqui, o que elas diriam de você? Que marcas você deixou atrás de você nos corações delas? Isso contará para a perpetuidade das amizades ou das inimizades, ou das simpatias ou das antipatias, segundo as escolhas que você fez. Se você viveu para si, sem considerar o outro que com você transita pela jornada, cuidado. Você perdeu a oportunidade de conquistar um amigo que pode ser muito precioso em futuro, em que você necessitará. Então, preste atenção naqueles que a vida te colocou ao lado e veja que marcas você está deixando no coração deles. Porque ninguém cruza o seu caminho significativamente por acaso. Se ele cruzou, há razões subjacentes que às vezes você não consegue ler, mas que existem, que te aproximou de alguém. E que você seja para esse alguém a diferença da alegria que você pode deixar nele. Aí, então, você vai conquistando pouco a pouco amigos que nunca se perdem. Então, esse é o meu aprendizado pessoal com essa doutrina de Jesus maravilhosa, esclarecida por essa doutrina espírita. E eu tenho me esforçado. E como eu sou uma pessoa muito ruim, muito difícil, ainda não estou conseguindo fazer tudo, mas eu estou me esforçando para fazer isso e aprendi que é com esforço que a gente vai vencendo o homem velho e construindo pouco a pouco o homem novo. E vamos fazer isso com segurança, persistente, que dia virá que a gente fará isso espontaneamente. Como disse Emmanuel, nós não concedemos prescindir da disciplina, a espontaneidade não prescinde a disciplina. Antes da espontaneidade tem que ter a disciplina. E nós temos que estar conscientes, temos que fazer esse esforço de sermos melhores hoje do que fomos ontem e de sermos melhores amanhã do que estamos sendo hoje, não só para nós, mas sobretudo para o outro e para com a vida. É isso, gente.
Excelente. Finalizamos aqui os questionamentos registrados no chat, porém, caso alguém dos presentes aqui queiram trazer falar, Derni levantou a mão, então, ceda a palavra. Boa noite a todos mais uma vez. A gente tem que aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a Max pelas suas explanações, nós da Cavile, nós do Centro Espírita de Estudantes, e nós que estamos assistindo aí no YouTube, porque fica gravado e as pessoas podem assistir depois. E aí vocês percebam com o estudo de hoje a importância de um estudo em grupo. Então, as questões que foram abordadas hoje, a gente sempre indica que as pessoas vão lá, leiam o livro dos Espíritos, estudem, procurem se atualizar. E esse trabalho que a gente faz aqui toda quarta-feira, às 19h30, em estudo, tem muitos também outros estudos por aí, então aproveitem. É uma forma muito inteligente e muito, assim, boa de se aprender o Espiritismo estudando em grupo. Então, Max, a gente quer te agradecer de coração pelas suas explanações, trazendo aí casos do cotidiano que facilitam o nosso entendimento ainda mais sobre essas situações tão complexas e ajuda a gente a se posicionar também dentro das nossas próprias vidas e se perguntar o que, afinal, nós estamos fazendo delas. Essa é a grande mensagem que cada um de nós tem que tirar desses estudos. É o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que nós estamos estudando e aprendendo para a gente colocar em prática, ou seja, sentir tudo isso, trazer para o nosso campo de experimentação. Então, Max, em nome de todos, em nome que estão assistindo aqui, queremos agradecer a você de coração pela sua colaboração conosco nessa noite. Eu também gostaria de agradecer a Max pelo acolhimento ao nosso convite, né? E por trazer essas reflexões com tanta simplicidade e lucidez. Muito gratidão. Gratidão. E a presença dos demais convidados também. Devolvo a palavra a Clemens para a continuidade do encerramento das atividades. Max queira trazer algum pronunciamento, fique à vontade. Eu pronuncio gratidão. Ô Max, essa palavra quem ia falar era eu, mas tudo eu posso falar também, né? Gratidão é o que nos move agora, porque assim, quando quem fala, né, nos faz bem, a hora passa, a gente não sente. E infelizmente, né, nós estamos aí com o tempo já apertado, mas gratidão, meu amigo. As suas palavras são excelentes, foram, né? E são, como sempre, excelentes. Eu conheço aí do movimento espírita há algum tempo, o seu trabalho conheço, acredito assim, um pouquinho, né? Porque mesmo distantes, mas alguma coisa eu acompanho e vejo algumas palestras e como eu comentei no início, já teve aqui em Conquista, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, para nos presentear. Quando você fala que se esforça, que não sabe se está conseguindo melhorar, meu amigo, eu me sinto desse tamanho assim, ó. Porque, velho. Mas eu só tenho que lhe agradecer a todos que estão aqui participando e todos aqueles, né, que vão ver depois e sei que será tocado aí no coração por essas palavras. Antes de finalizar realmente, depois dos agradecimentos, eu ainda queria abusar um pouquinho, não muito, mas abusar mais um pouquinho do nosso amigo Max e pedir a ele, eu gostaria de escutar, pedir a ele que faça uma prece para nós. Vamos então nos aquietarmos intimamente para entrarmos em relação com o amigo maior que nós possuímos neste planeta, nosso Mestre Divino Senhor Jesus, amigo de todas as horas, amigo para todos os momentos, incansável em nos ajudar, esperando-nos que de moto próprio sigamos até Ele, jamais violentando nossas consciências. A Ti, Senhor Jesus, nós agradecemos profundamente pelas bênçãos do Teu ensino, essa doutrina de amor que o Senhor nos legou, que nos dá a certeza de caminhar com segurança,
nesses passos, às vezes tortuosos, que ainda fazemos neste planeta. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que, por onde passarmos, deixemos o perfume de Teu amor na possibilidade que nós hoje já possuímos intimamente. Dos recursos que já amealhamos, Senhor, que possamos legar aos que conosco transitam o nosso melhor. Que sejamos aqueles que, quando lembrados, possamos ser lembrados pelo perfume de Teu amor, porque este é o movimento de nossas vidas, exalar o Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a romper com o homem velho que temos sido e construir essa criatura nova que precisamos ser, aquela que ama, aquela que se esforça, Senhor, para cumprir o desiderato da vida, amando-nos uns aos outros, amando ao nosso Pai sobretudo. Ajuda-nos, Senhor, enfim, a viver a grande mensagem, onde estivermos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, meus amigos. Gratidão.